Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo de terça da Právida Administradora. Sejam todos muito bem-vindos e, por gentileza, mais uma vez, a gente pede, solicita, por favor, para estar encaminhando o aviãozinho. É um tema bem interessante, um pouquinho polêmico, mas muito importante aí para a gente saber. Como eu, como morador, eu tenho o direito de fazer tudo, né? Então é um bate-papo assim bem interessante, bem importante, atenção síndico, condôminos também. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que as pessoas estão entrando aqui. Muito obrigada mais uma vez a cada um aí por estar participando, nos prestigiando. Muito obrigada. Mais uma vez, lembrando, por favor, enviar aviãozinho, tá? Para as pessoas estarem participando junto aqui conosco. Lembrando o endereço aqui da Právida Administradora. Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. Um agradecimento especial aqui também. Toda a live está aqui conosco, a Tereprint, sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos dando todo o suporte técnico aqui para a gente. Bruno, nosso muito obrigada. Lembrando também o endereço da Tereprint, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 53, loja 7. Tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho para a gente dar início a esse bate-papo de terça da Právida Administradora. Muito obrigada. A gente está vendo aqui que as pessoas estão super participativas. Muito obrigada mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. E já já a gente vai estar iniciando, tá? Gostei do aviãozinho do Silvio Santos, não, aquele aviãozinho assim. Bom, vamos dar início então a mais um bate-papo de terça da Právida Administradora. E dessa vez com o seguinte tema: dentro da minha unidade, posso tudo? Está aqui conosco e sejam muito bem-vindos a síndica Dona Maria Rita. Nosso muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seu Aran, também síndico profissional, nosso muito obrigada. Muito obrigado. E seu Carlos também, síndico profissional e morador, nosso muito obrigada, tá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início a mais bate-papo de terça. Bom, a nossa primeira pergunta aqui, vamos lá, quem vai responder como síndico, né? Como o síndico deve agir diante da reclamação sobre vazamentos que afetam as unidades vizinhas? Boa noite a todos. Obrigada por nos assistir e obrigada pela essa grande oportunidade de estar aqui nesse grupo muito bom. Então, assim, eu tive um vazamento lá no prédio de um apartamento do térreo e ela achava que era do prédio. Os dois, o proprietário e ela. Bom, então só quebrando que nós vamos tirar a conclusão. Aí botei, vamos quebrar para ver, e torcendo que fosse para o condomínio. Tá bom, o que eu vou fazer, né? Aí eu me senti nessa hora igual um cachorro quente, o recheio, que você morde a salsicha e vai embora. Eu me senti assim, para poder acomodar ambas as partes, né? Então, conclusão, era do apartamento de cima, um recém-proprietário, ele comprou as cegas, já tinha esse problema, e aí foi feito a obra. Só que teve que quebrar nos dois para ver de onde era. Então, o condomínio estava livre, graças a Deus. Foi do térreo e do outro, mas graças a Deus fez e está tudo resolvido. Mas até chegar essa solução, eu fiquei imprensada. Mas tudo bem, foi tudo resolvido. Tem que ter um bom senso de ambas as partes, todo mundo entender e dialogar, porque não pode jogar logo a pedra. É verdade. Não é? Aí ela arranjou o profissional dizia que era o barbarado do prédio, tinha nada. Graças a Deus. Foi problema no banheiro do apartamento de cima. Mas tudo foi resolvido, mas não é fácil, não. É duro. Eu tive, vira e mexe, eu tenho experiências nesse sentido. Primeiro, para saber se o vazamento é da unidade autônoma ou se o vazamento é oriundo de alguma tubulação do condomínio, seja de água, seja de esgoto, né? Então, como síndico profissional, com essa formação técnica, eu tenho condição, num primeiro momento, de avaliar isso, né? E até para orientar
aonde nós vamos abrir, como nós vamos proceder diante desse vazamento, né? Ou seja, tentar minimizar ao máximo as intervenções de quebradeira, porque sempre é uma dor de cabeça depois para a gente arrumar. Às vezes, quando o prédio tem uma idade assim, então arrumar azulejo, revestimento, etc., é mais complicado. Mas é sempre bom quando a unidade vai fazer algum tipo de obra, está sempre comunicando ao síndico, né? E dependendo do tipo de obra também apresentar uma responsabilidade técnica, seja de arquiteto ou de engenheiro, tá? E com relação à tubulação, praticamente ver o que aconteceu e tentar sanar da melhor forma possível, tá? Então, é importante, sim, quando há um vazamento entre unidades, a gente averiguar num primeiro momento, ok? Então, seu Aran, o primeiro passo tive um vazamento na minha unidade, né? Estou vendo uma infiltração da minha unidade. Eu imediatamente comunico ao síndico. Perfeito, E o perfeito. síndico vai até o condômino de cima, né? Exato. Entra em contato e faz essa Essa avaliação para avaliação. saber de quem é e também tentar tirar a responsabilidade do condomínio. Na Até realidade, apurar para ver se o condomínio tem alguma responsabilidade, se alguma tubulação que está passando ali por dentro, pelo interior das paredes do apartamento, né? Isso é importante. E também ver se é vazamento de água de coluna, porque quando fecha uma coluna, fecha todo mundo, né? Então, essa primeira investigação ela é fundamental, tá? Para que não traga transtornos para todos que estão naquela coluna, naquela prumada, né? Porque a princípio as pessoas acham que não é da sua unidade, né? Elas querem jogar a responsabilidade para o condomínio, né? Sim. O seu carro está passando por um problema assim, né? Seu carro de um vazamento, né? Sim. Boa noite a todos que nos assistem, né? Nós tivemos um problema sério lá, continuamos com o problema, né? Nós fizemos assim um reparo no terraço, impermeabilização. No terraço, 2 apartamentos de frente tiveram um problema de vazamento sério. Aí nós fizemos um reparo, o pessoal reclamando, achando que o problema era do vazamento proveniente do terraço. A gente fez uma impermeabilização lá muito boa e continua ainda o vazamento. Nós quebramos, inclusive, 2 apartamentos lá e até hoje a gente não chegou à conclusão. Porque o que acontece? O morador sempre acha que a culpa é do condomínio, que a responsabilidade é do condomínio. Um dos apartamentos foi reformado recentemente lá e, coincidência ou não, depois que esse apartamento foi reformado, é que apareceu esse vazamento, né? E esse vazamento está nesse apartamento que foi reformado, numa das paredes do corredor e também do apartamento do lado. E a gente até hoje não descobriu da onde vem esse vazamento. A gente já quebrou a parede uma vez e provavelmente vai quebrar de novo. E a gente acha que não é do terraço. Por exemplo, passou aí uns 3 ou 4 meses sem chover e continua umidade na parede. É muito complicada essa situação. Existem, né, vários problemas. E um dos problemas também que sempre, né, chegam reclamações é latido constante de cachorro. O que vamos fazer? Hoje em dia, as pessoas trabalham em casa, home office, e o cachorro latindo desesperadamente. Quando o dono está em casa, o cachorro não late. Quando o dono sai, ele começa a latir. E como vocês conseguem provar que o cachorro late e que é dessa pessoa? Porque ela não aceita, né? É difícil. Isso é uma pergunta muito complicada. Existem aqueles pets que, quando o elevador para no andar, eles latem. Isso é normal. Eles latem, mas depois param.
existe aqueles que o proprietário, o morador, sai e deixa ele sozinho dentro do apartamento. Aí ele se sente abandonado, ele late direto. Existe também aquele pet que não tem uma. Como é que eu posso chamar? Educação não, é adestrado. Aquele que não é adestrado, então ele late por qualquer coisa, né? E, obviamente, aquelas unhas também, quando andam, faz aquele barulhinho para quem está embaixo. E quando tem pulga também, que ele coça e vai o cotovelo, aquele da patinha dele, vai lá para baixo. Eu já tive vários casos desse, vários casos. Uma, inclusive, a pessoa pegava o cachorro, colocava na varanda, fechava a porta e não deixava entrar porque tinha visita. O cachorro latia direto. E eu fui então, bati e falei, olha, não pode acontecer isso, eu vou notificar você. Teve uma outra questão que eu falei, eu vou fazer uma denúncia para a proteção aqui dos animais, porque isso daqui está me gerando maus tratos, né? Enfim, pets nas unidades autônomas, nos apartamentos, em condomínio, é complicado. Mas se a gente entender que hoje em dia está muito comum isso, né? Muito comum, e saber lidar com essa situação, né? Porque as pessoas consideram os pets até como filhos, né? Então você tem que ter muito cuidado ao lidar com isso, né? Não é imposição da regra do condomínio, mas você tentar conversar com a pessoa, tentar achar um termo que seja bom para ambas as partes. Não que vai colocar uma mordaça no cachorro, tá? Cachorro não, mas tentar atenuar isso daí. É. Na sua casa, né? Desde que o pet não incomode o teu próximo, né? Se estiver incomodando, você pode até, no caso, a função do síndico é apaziguar, né? O síndico pode chamar o proprietário para conversar, para tentar resolver essa situação. Se não resolver, você pode, de acordo com as normas do prédio, você pode advertir, você pode, no caso, notificá-lo, né? Uma advertência verbal, uma advertência por escrito, né? Para tentar resolver o problema. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Quanto à obra em apartamentos, é necessário avisar antecipadamente? O síndico pode saber o que será feito? Sim, ele deve saber. Ele deve saber, para que o síndico possa avaliar se a obra mexe com a estrutura da unidade ou é uma obra de uma pintura, uma troca de piso, etc. e tal. Então, o síndico tem que saber, sim. Eu acho também, até porque, de repente, começa a bater, como agora essa semana foi assim. Começa a quebrar, bater, e a gente fica olhando, mas é aonde? Porque tem poucos moradores. É onde? Aí comecei a interfonar e descobri que era no tal do 202. Estava lá o rapaz, até conheço ele, tentando ver se tinha mais algum vazamento. Mas é uma coisa que eu acho que tem que avisar. O síndico está ali para isso. E Sim. também até pode, se vai demorar mais, e ele sempre vem a parte da tarde, a parte da tarde que já não é mais um horário para quebrar. Mas entendi que era o horário de almoço desse profissional, mas é ruim, porque as pessoas culpam que nós não falamos nada com o operário, mas não é. Ele está lá batendo, você não está sabendo nem qual apartamento que era. Enfim, eu acho que tudo deveria dar ciência ao síndico. Sim, Eu sem acho dúvida. que é uma coisa Sem que dúvida. faz parte, né? E a gente fica mais tranquilo para responder qualquer outro assunto. Sem né? dúvida. Inclusive, o síndico tem essa prerrogativa de poder, no caso, não só acompanhar a obra, mas também até pedir o proprietário, de acordo com as normas, no nosso caso lá está previsto isso, se o proprietário for quebrar lá o apartamento para fazer determinada obra, você tem essa prerrogativa de pedir para entrar dentro do prédio, dentro do apartamento, para poder dar uma olhada, ver se estão quebrando alguma parede, alguma coisa que venha afetar a estrutura do prédio. Sem dúvida. E pode até embargar isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque depois, como a culpa toda é do condomínio, aí, não acompanhando a obra, já vem coisa para a gente depois.
Sim, como está sendo falado aqui agora um pouquinho do barulho, né? Como lidar com o barulho durante o dia, durante a noite? Existe alguma regra? O que que esse condomínio ele tem que estar ciente, né? A gente está falando de obra que não é obra, né? O barulho da obra, mas normal, né? Existe alguma regra? Como que esse condomínio é abordado quando existe esse tipo, né, de incômodo? Pelo regulamento interno, ele estabelece, né, o nível de ruído aceitável, né? Isso em todos os condomínios, tá? Quando é obra, estabelece-se o horário, que é obra que consta no regulamento, né? E qual é o horário, etc. e tal, para iniciar, para acabar, né? E com relação ao barulho, às vezes é uma música alta, é alguma coisa, e muita gente trabalhando de home office. Isso é uma coisa muito que tem acontecido bastante, tá? Tem outros que gostam de fazer o barulho justamente à noite, em cima da minha cabeça. Esse aí já é um barulho Olha, pontual. arrasta tudo que é móveis, ainda bota o cachorrinho para coçar a orelha, que está com o ouvido doente, aí fica aquilo tudo, aí você tenta engolir, mas vou ficar quieta, porque pessoas que você não pode ter diálogo, não permite. Então, vai ser na base da confusão. Aí você começa, chega de manhã e fala, meu Deus, eu não dormi, e eu agora tenho que fazer tanta coisa, mas aí quando vai embora é um alívio. Ainda bem que eu não fiquei direto. Enfim, é complicado essa hora de barulho, sim, o barulho comum, né? É A complicado. grande verdade é que lidar com barulho, dependendo do tipo, uns toleram, outros não toleram. E tem outros que são radicalmente não querem de jeito nenhum. Aí isso eu falo assim, olha, você está no lugar errado, você tem que ir para uma casa, você não pode morar aqui. É difícil, também, Não tolera. também. É muito difícil. Então, como é o título da nossa live hoje, dentro da minha unidade posso tudo? Não posso tudo, né? Então, no caso de obra, quando eu for fazer uma obra, eu tenho que comunicar ao síndico que eu vou Sim. começar uma obra. E que tipo de obra? Que tipo de obra e quando vou finalizar essa obra, o prazo Perfeito. também, né? Porque tem Perfeito. pessoas que começam mais um prazo, pelo menos, para que os condôminos sejam comunicados Sim. durante aquele período que vai ter de Sim. obra, né? Sim, sim. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é que uma condômina, ela tem a mania de deixar a sua porta aberta, a porta da sua unidade aberta, e usa roupas íntimas com a porta da unidade dela aberta. Dentro da minha unidade eu posso tudo? Não, ela não está dentro da unidade, ela está abrindo a porta. Ela não está dentro da unidade. Se estivesse dentro, eu estava com a porta fechada. É o problema dela. Agora ela está se expondo, porque está aberta a porta, ela com roupas íntimas vai querer o quê? Não é isso? Quem vai passar pela sua porta, que vai ver a coisa, isso é uma coisa de questão moral, né? Tem condomínios, e eu tenho alguns condomínios que eu tenho circuito de câmeras de TV, né? Filmagens nos corredores, né? Que são áreas comuns. Se a porta dela fica aberta e a câmera pegar a imagem dela com aquela roupa, isso vai dar uma grande confusão, né? Seja na LGBT, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque caindo na malha ali vai ser divulgado para todo mundo, né? Mas a condômina ela tem que estar com a porta fechada, tá? Fechada para que não se... Porque, vamos dizer assim, o síndico ele trabalha dentro das unidades, dentro da área comum, que é o corredor. Se a porta, da porta do apartamento dela, né, para dentro é ela, a unidade autônoma. Da porta para fora é o condomínio. Se tiver circuito de TV, seguramente vai pegar a imagem lá de dentro. Isso daí vai ser um problema, né? Então, no meu entendimento, ela tem que estar com a porta fechada. Ou ela quer fazer um comercial? Aí é outra história. E como o síndico, quais são as medidas que o síndico vai tomar com essa condômina?
vai notificar, vai conversar Não primeiro, conversar pedir para... primeiro, conversar. Sempre uma boa conversa resolve muita coisa. Sempre. Sempre partir para o diálogo. Lembra que o síndico é uma pessoa que vai acalmar os ânimos, é uma pessoa que vai ter um relacionamento bom com todo mundo, é uma pessoa que tem que levar não só o conhecimento, mas tem que levar também um argumento, mostrando as coisas, para que todas as pessoas possam viver com harmonia, em que pese, às vezes, é muito difícil, né? Sim. Está tendo algumas perguntas aqui. O Carlos está perguntando: locação pelo Airbnb se baseia na convenção? Locação por aplicativo. Isso. A locação por aplicativo, ela não pode ser proibida, a não ser que tenha explicitamente na convenção alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, você não pode proibir, mas você pode estabelecer regras. Quais são as regras? Quem vai ser o anfitrião? Quem vai entregar a chave? Quem vai receber a chave? Qual é a documentação de entrada? Não é isso? Qual é o carro da pessoa? Quantas pessoas vão estar? Quantas pessoas a unidade comporta, tá certo? E as partes comuns, ou seja, piscina, spa, etc. Isso aqui não faz parte da locação, tá? do aplicativo, tá? Isso é o uso exclusivo dos condôminos, tá? Então, isso não faz parte. Eu tive um caso num condomínio em que a pessoa fez essa locação por aplicativo e quando essa pessoa chegou na unidade, queria marcar a sauna com spa, disse, não pode não. Aí o proprietário ligou para mim dizendo que já tinha cobrado isso dele e que se poderia, pelo menos dessa vez, não posso abrir, não posso, isso vai contra a convenção, tá certo? Então, locação por aplicativo, no meu entendimento, eu não posso proibir, mas eu posso estabelecer regras e regras que têm que ser cumpridas. Tá? Tem que dar ciência ao síndico que vai alugar assim, eu sempre falo lá. Isso. Tem que dar ciência, me apresentam os que estão chegando ali, eles vão ficar aqui tantos dias, a gente com a ciência e falando, tudo fica mais fácil. Sem dúvida. Uma outra dúvida aqui também, a Ribeiro Santos está perguntando o seguinte: quanto à entrega de iFood para o condômino, quais as medidas adotadas pelo síndico? Uma vez que tem aqueles que não gostam, né, de descer para poder receber a mercadoria que solicitou. Eu, lá no prédio, a partir de 2020, né, quando iniciou a pandemia, antes disso, o pessoal, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, pedia uma pizza, o cara subia, entrava, às vezes saía, deixava a porta da recepção aberta, às vezes portão aberto, esse negócio todo. Aí eu observei esse tipo de coisa e a gente acabou com esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, o cara encomenda uma pizza, comida, algo de farmácia, tudo quem pediu tem que ir lá na portaria para pegar. Hoje ninguém entra no prédio. Tem que ser na portaria, a entrega é na portaria. Sim, é isso aí. Eu entendo dessa forma também, tá? Até porque o próprio pessoal desses aplicativos, né? Eles estabelecem essa regra. Quando chega, tem uma senha e coisa e tal, então eles são orientados para não subirem, ou seja, não acessarem as unidades. Tá? Isso até é uma medida de segurança, tá? Tanto para o entregador quanto para aquele que fez o pedido desse, seja de iFood, medicamento. É evidente que tem casos, uma senhora de idade que não pode se locomover, etc. e tal, e são casos especiais que devem ser analisados, tá? Mas eu tenho facultado ali, no caso, na portaria, que está tudo pago direitinho, o próprio porteiro coloca no elevador. Mas há condomínios que a portaria ela é avançada, fica lá na frente, o elevador fica lá nos fundos. Então, para ele sair dali, correr para colocar no elevador e voltar, é complicado.
Então, cada caso é um caso e deve ser analisado, mas, de uma maneira geral, eu não concordo, quer dizer, e tenho colocado isso nos meus condomínios, para que o entregador entre e vá direto à unidade. Não. A ideia é ele ficar em casa, até porque eles ganham por produção, né? Então, se você travar ele, você está prejudicando esses rapazes também, que têm uma vida tão sofrida, tão corrida nisso daí, né? Então, essa minha observação é nesse sentido. Como nós estamos falando de entrada de pessoas estranhas, aqui em Teresópolis tem um hábito muito interessante, as imobiliárias. Elas não acompanham a pessoa que quer alugar. Uhum. Então, dão a chave e vem. Você não sabe quem é, de repente, abri minha porta e deixa um cara lá com a máscara. Falei, que isso? Não fala, não dá ciência, nada. E aí o que aconteceu ali em Agriões? Eles faziam isso. Então, um rapaz fez a cópia da chave e estava entrando lá para namorar. Complicado, né? Entendeu? Então, foi proibido. E essa moça é síndica lá há 30 anos. Aí o porteiro foi ver que ele estava indo para onde? Ele estava com a cópia da chave. Então, isso eu acho que tinha que mudar dentro dessas administradoras. Eu passei a ser antipática, que eu proibi. Falei, aqui não. Se não vier e vier com chave na mão, eu vou tolir aqui, porque não dá. A gente fica sem liberdade e ficamos em aberto para eles, que não é o caso do entregador, que ele não tem chave. Sim. Mas esses, eles vão com a nossa chave de portão, de porta de dentro, do apartamento, e entrar numa boa. Isso eu acho errado, totalmente a função, errado. inclusive, da imobiliária é que o corretor vá junto Sim, ao pretenso inquilino, comprador, etc. e tal, e entrar para ver. e eles não querem vir, ficam sentadinhos na cadeira e a gente que pega o abacaxi. Nesse apartamento, eles usaram o vaso sanitário, eu tinha a chave, quando eu abri estava podre, parecia um banheiro de botequim, nem de bar. E aí, quer dizer, são abusados as pessoas que vão ver, né? Então, eu acho que tinha que haver uma conversa com esse pessoal daqui, que isso não pode acontecer. Eles deixaram o documento aqui, problema. Estão com a chave na mão. Entendeu? Então, não é por aí. Vamos em frente. Esse foi até um tema da nossa live da semana passada, né? Justamente sobre isso, né? De corretores, né? Que o Dr. Luiz Issa, corretor, estava aqui e foi o que ele falou realmente sobre isso. O cuidado quando você põe o seu imóvel para vender ou para alugar, com quem você vai colocar, né? Para que não aconteça essas coisas ruins, né? De pessoas entrarem para usar, né? Bem desagradável. Uma outra polêmica que tem muito grande em condomínios é imagens do circuito, das câmeras. Fulano foi na minha casa e eu não chamei. Aí eu vou no síndico, eu quero ver as imagens para saber que dia que fulano veio aqui na minha casa. Eu posso pedir essas imagens? O síndico pode me fornecer essas imagens? Não. No meu entendimento, imagens internas elas são preservadas pela lei. Imagem externa da rua, da calçada para a rua, não precisa. Da calçada para a rua, quando tem alguma coisa que acontece na rua, que um prédio ou outro, uma pessoa, eu libero. As imagens internas, não, eu não libero. Tá? Porque você pode causar ali uma situação muito, além de constrangedora, infringir a legislação, tá certo? E tem casos aí, casos que eu nem vou contar aqui, mas tem casos que a pessoa estava casada e a pessoa viajou, a outra ficou, e a outra parte descobriu que estava ainda alguém lá no apartamento, queria as imagens, eu digo, de jeito nenhum, não libero imagem para ninguém, só com ordem judicial. Então, essa é a posição que eu entendo com relação a imagens, às imagens. No meu entender também, eu acho que a gente não deve liberar essas imagens.
Bom, mais uma polêmica aqui, vamos lá como vai ser. Até a pergunta anterior, quando aquele morador ele começa a colocar as peças íntimas expostas em janela, em porta. Então, que situação delicada, né? Como agir, como fazer, se tem aquela conversa, se tem a notificação primeiro, como que vocês agem quando acontece um tipo de contratempo como esse? Eu passei por uma situação dessa 2 semanas atrás. E interessante que na varanda parece que tem um negócio assim redondinho que elas ficam penduradas, né? Aquelas zangadinhas ficam penduradas assim. E bem assim, né? Bem colorida, né? Eu falei, então a pessoa olha, mas é uma falta de noção muito grande, né? Então eu ligo para a portaria, mando interfonar lá para cima e retirar imediatamente, né? Qualquer coisa que fica acima do guarda-corpo, né? Que é passível que a pessoa na rua olha, vai ver, então a gente proíbe. Qualquer coisa que está em cima, acima do guarda-corpo, da varanda, né? Não pode estar apresentando lá para baixo, né? Principalmente isso daí. Isso daí é ridículo isso. Costuma corriqueiramente então acontecer, é habitual. Ainda mais em cidade serrana, né? Que é um frio, né? Quando pega o solzinho, o pessoal vai atrás do sol, né? Olha o sol. Olha o sol, né? Então, aí a ligação deles, nem todos têm condições de comprar uma máquina lava e seca, né? Isso é argumentação das pessoas, tá? Pois é isso aí. Tem uma pergunta aqui do porteiro, Zimbrão Juliano. Ele pergunta: porteiro e zelador pode indicar apartamento para corretor? Na realidade, não, né? Porque ele está se envolvendo em uma situação que não é dele, né? Porteiro e zelador não é atribuição da função dele, essa, vamos dizer assim, função de corretor ou de auxiliar o corretor. Eu tive um caso num prédio em que houve essa situação e que a porteira, no caso, ela bloqueou a entrada de uma pessoa que mora no prédio e pediu a chave para ver. E ele não deu porque o dono do apartamento disse que não era para dar. E essa situação veio ao meu conhecimento e eu falei, olha, isso não é atribuição sua, você não é funcionária desse proprietário, você é funcionária do condomínio. Então você desrespeitou a pessoa, tá certo? Então não se deve e não se pode misturar essas questões, tá? Porteiro e zelador não é atribuição de guardar chave e nem de mostrar apartamento. A Maria Amélia está perguntando: plantas na janela, tendo telas, pode ser proibido? A senhora já pegou várias situações aqui, né? Todo vaso que se coloca no parapeito, né, ele é passível de entornar, cair, enfim, até não cair lá embaixo, mas a terra ir para lá. Numa ventania ele pode tombar e a terra vai, né? Não convém colocar vasos nem plantas no parapeito, não convém. E não tem condomínios que têm expressamente Na no convenção, regulamento, né? na convenção e no regulamento, a proibição de colocar isso daí. A tela veio depois. A tela não fez parte da entrega da unidade autônoma, né? Ela veio depois, ela não veio com a construção, ela é adaptada. Então, a orientação, se essa jardineira ela é interna, que é a jardineira, ela pode ter um retângulo em que nesse retângulo a parte interna você pode colocar. A parte que está externa, que é passível de queda, não deve colocar. É isso aí. Sempre dá.
Outra pergunta, que nós que trabalhamos em administradora sempre passamos por essa situação, barulho íntimo. Barulhos íntimos nas unidades. E o vizinho liga para o síndico reclamando que do outro lado o vizinho está mais animado. E o que fazer? O que fazer com o síndico nessa situação? O que Quem vai fazer? responder? Acho que é o Carlos, né? A situação lá ainda. Bom, isso acontece muito, tá? Principalmente quando a parede do quarto ela divide uma unidade da outra. Então tem, vamos dizer, o quarto da suíte está aqui e da outra unidade é parede com parede, tá? Essa questão de acústica, isso é uma coisa que acontece muito. Na realidade, não tem acústica, né? Não tem acústica. E quando o ambiente ele é rebaixado, se você olhar acima do gesso, você vê que o tijolo está aparente, nem a massa foi colocada lá. Então, ela vaza o som ou os sons, né? No caso aí, esse som íntimo, né? Quando você tem uma criança dentro de casa, é uma situação muito constrangedora, né? Quando você está adulto, também é constrangedora, né? Dependendo do ponto de vista da pessoa, mas é muito desagradável isso. Agora, quem vai colocar o guiso no gato? Esse que é o problema. Quem vai chegar para o proprietário ou inquilino e falar, olha só, essas manifestações efusivas assim, né? É meio complicado, né? Então, vai mandar ele para o motel. É difícil, é complicado. Ele não pode fazer isso. É complicado, entendeu? Mas isso acontece muito em loft, né? Quando tem loft, né? E quando tem apartamentos menores, acontece isso e muito, e muito. Agora, o que fazer, sinceramente, é complicado. É muito complicado. Entendeu? Eu acho que o Carlos ele tem assim um entendimento melhor disso, né, Carlos? Não tem? Não passei por essa situação ainda. Já que o tema aqui é barulho, vamos falar mais um pouquinho de barulho. Ah, Aqueles carros, motos, super barulhento e horário de descanso. O que vocês fazem? Existe alguma regulamentação? E tem pessoas que realmente a gente delicadamente tem que chegar e abordar e falar, tem que né? abordar e falar. Mas outros não têm esse discernimento. Tem que abordar e falar. Tem um funcionário meu que tinha sabe essa bicicleta que eles botam aquele motorzinho, a explosão? Mobilete. Não é nem mobilete, é aquela adaptação mesmo, 2 tempos. Eu cheguei para ele e falei, olha só, você vai colocar um silenciosozinho na sua bicicleta? Se você não colocar, você vai descer com ela, vai pedalar até a esquina, lá você liga e vai embora, tá? Porque eu não quero mais esse barulho aqui, não. Isso no caso do colaborador. Mas no caso de um proprietário, de um inquilino, a gente chega para ele e fala, olha só, essa moto é muito barulhenta, seu carro, você vê se dá uma maneirada, entendeu? Para que não incomoda. Exatamente. Esse tema de hoje está bem complexo, bem complicado. Hein? Tá bem, Nós tá bem nós tínhamos um condomínio É, que a pessoa tinha uma moto, daquelas motos tipo de trilha. sei. Então ele acordava bem cedinho no domingo É, para sair. é, Então o que ele fazia? Ele aquecia a moto sim. na garagem do prédio, toda força mesmo, É. e depois saía. Então foi uma situação que o síndico teve que conversar, pedir para que ele empurrasse a moto até fora do condomínio e aí Isso. sim ele aquecesse a moto do lado de fora É. para que os condôminos pudessem descansar
no domingo, né? É. Então, realmente, hoje, realmente, o tema, né, está bem Barulhento. barulhento, né? Então, na realidade, na É. minha unidade, eu posso tudo. Então, tem que realmente pensar, né? Eu posso tudo. Eu comprei a minha unidade, paguei, moro ali, ninguém tem. Não, eu moro dentro de um condomínio, é uma comunidade, né? Isso. Principalmente inquilino. Não sabe nem que existe uma convenção, que existe uma regra dentro dos condomínios, né? Ele alugou, fechou a porta, eu estou pagando. E aí, vamos segurar a peteca dele. E é complicado, hein? São mais grosseiros, não está acostumado com o tema ali dentro, então fica mais difícil de você lidar. Na realidade, quando há um inquilino, uma mudança recente, um proprietário recente, obrigação, quer dizer, orientação que a gente passa na portaria, que ele tem um aplicativo, e o aplicativo tem a convenção e regulamento, passa imediatamente online para eles, para que, obviamente, que eles não leem nada, né? Não leem. Não leem nada, Não mas leem, a tem gente pendurado assim, tem ninguém que lê. passar isso daí. É complicado, não interessa a eles a ler. Aquilo ali Interessa ele fazer o que ele quer. é igual manual de carro. Todo mundo compra carro novo, ninguém lê aquilo. Né? Só na Tanto hora é que que eles você não estão põe, nem eu vou mais ler ali mandando, porque agora é alguma coisa está digital. com dúvida, né? E lê ali, mas o certo é ele não lê. E é complicado essa parte. Ainda vem com um bichinho, Isso aí aí. começa o bichinho solto pelo jardim, Isso. aí você fala, você é antipática. É muito difícil. É difícil. Aliás, lidar com o ser humano, Aliás, em geral. ser síndico é muito difícil. Também. É muito difícil. A gente tem que estar sempre sorrindo, simpática, mas tem momentos que não dá. Mas aí você pode aplicar as normas do prédio. Você vai Convenção, o o regimento interno, você pode chamar para conversar. Nem É isso. sempre eles aceitam. E também você pode assim adverti-lo verbalmente, por escrito. Você pode, a determinadas situações que é previsto uma multa, no meu caso lá é previsto multa. Realmente eu acho que os assuntos, né, síndico, morador, prédio, condomínio, é um assunto bem extenso, né? Nossa hora já está passando. Já? Né? É tão rápido, né? Porque tem tantas perguntas. Tem uma pergunta aqui, como proceder com aquele morador que não embala o seu lixo corretamente? Seu Carlos passa por isso, né, seu Carlos? Explica aí aquele morador que ele não ajuda, né? Porque, na realidade, o lixo tem que ser bem embalado, né? No prédio lá nós temos esse tipo de coisa, né? Nós temos lá aquele sistema de, eu não sei explicar como funciona, está desativado. Era o duto. Aquele sistema de você jogar o lixo e o coletor lá embaixo. Aquele É. sistema está desativado. Aí nós temos em cada andar aquela, tipo uma casinha, um local próprio para você botar uma lixeira ali para o pessoal colocar ali o lixo embalado. Mas uma grande parte deles coloca o lixo de qualquer jeito, joga lixo, joga garrafa, joga tudo lá de qualquer jeito lá para o colaborador ter que estar retirando aquilo. Joga resto de comida, às vezes resto de comida no chão, esse troço todo. E o colaborador, às vezes, trabalha na sexta-feira, faz a limpeza. Se você jogar um resto de limpeza de peixe, de frango, seja lá o que for, só vai recolher o lixo depois, o caminhão do lixo só passa de sexta-feira, só passa na segunda. Aí fica aquele mau cheiro no andar lá, prejudicando a própria pessoa, inclusive, que jogou. A gente passa por esse tipo de coisa lá. Como proceder para que isso não aconteça? Ver nas câmeras quem jogou, notificar, conversar? No caso lá, a gente não tem câmeras no andar, mas a gente sabe os andares que mais assim acontece isso frequentemente, né? A gente procura chamar o morador e conscientizar o morador, né? Que é a função do síndico, é procurar conscientizar o morador que aquela prática dele está sendo prejudicial, inclusive e principalmente a ele. Exatamente, é isso mesmo. Então, lá nós acabamos com todo o recolhimento dentro do prédio. Chegou, a lixeira é da rua. Aí tem as comédias.
Tem uma síndica do outro prédio que ela não admite que a lixeira dela fique com lixos. E lá tem mais condôminos do que no meu. Então ela junta e vai para a minha lixeira. A lixeira fica que vai cair. Aí a semana passada, eu falei, não, tá demais. O lixeiro levou, estava tudo limpinho na véspera, na quarta-feira. Aí eu olhei na janela, aí que beleza, a lixeira está limpa. Não passou 15 minutos, a lixeira estava cheia. Olha, o pessoal do prédio da frente morreu de... Eu fiz o quê? Passei a mão no lixo dela e joguei na lixeira dela. Entendeu? Porque é uma coisa ridícula fazer isso. Aí ela tem uma casa de festa em frente que só tem lixo quando tem festa. Ela divide o lixo dela na minha e na da frente. Eu mandei até um vídeo de uma moça fazendo isso. Aí, ó, estou lembrando de você. Aí enche, aí eu botei para lá. Olha, mas é irritante. E também ali o pessoal joga a mão depois. Vai no McDonald's, joga tudo ali. Isso é uma moradora minha, claro, minha. Mas não bota no saquinho, não bota nada. O lixeiro, coitado, já é um trabalho, né, e que a gente precisa muito. Vou tentar arrumar mais ou menos para eles pegarem mais rápido e acabar o serviço dele, né? Mas é complicado. Nos prédios antigos, o espaço não era um espaço grande lá, que a gente chama o local onde vai descartar o lixo, né? Aqueles bem antigos ainda tinham aqueles dutos, abria-se uma porta, um espaçozinho muito pequeno, abria-se a caçamba e jogava ali. Acabando com essa parte desse duto, que ali é um transmissor de vetores muito grande, aí, prédios antigos, o espaço é muito reduzido. Os prédios modernos, os compartimentos de lixo dos andares, a gente coloca container. Então, esses containers, um container, se tiver um espaço maior, 2, reciclável e orgânico. Então, fica uma coleta mais seletiva, fica mais dentro dos padrões atuais, tá? Até o que vai para reciclagem e o que é lixo orgânico. Mas tem um lixo aí que incomoda muito, são dos pets. Esses dos pets é complicado, porque tem gente que sequer abre a tampa do container para fazer o descarte, entendeu? Porque parece que tem nojo, alguma coisa desse tipo. O meu que é na rua. Eles marram na lixeira, na grade da lixeira, aquele monte de cestinha amarrado. Exatamente. O que a gente tem feito lá... nos andares, com a filmagem até para ver quem foi que deixou isso daí e conversa, chama atenção. Não notifica, a gente conversa primeiro. Porque às vezes não é nem o proprietário nem o inquilino. Às vezes uma pessoa que foi fazer uma faxina, uma limpeza e fez esse descarte irregular. Isso acontece. Ô, João, tem sugestão aqui para os síndicos. Eu tenho uma belíssima sugestão. É um tema que realmente tem várias perguntas aqui. Tá? Os internautas estão fazendo, além do que a gente já tem para poder fazer para vocês, várias perguntas aqui, várias dúvidas também. Que tal a gente, vamos deixar aqui um spoilerzinho, né, para vocês pensarem um pouquinho. Uma vez no mês vocês estarem aqui conosco, né? Sim. Que é um tema que realmente, assim, traz muita dúvida, né? Muita coisa, né? Então, tá aí a nossa sugestão, né, Ju? O que você acha, né? Gosto muito dessa sugestão, né? Porque cada dia acontece coisas novas no condomínio, né? Sempre novidades para que o síndico tente resolver essas situações. E aquele condômino que ele não quer fazer cópia de chave e fica da rua gritando para que o outro jogue a chave para abrir a portaria. O que fazer nessa situação com esse condômino? Seu Carlos, o que você faz com esse seu condômino? Eu não sei se eu comentei para você, eu passei por essa situação há coisa de umas 2 semanas. Eu durmo cedo, né? Eu estava dormindo, era exatamente meia-noite, e eu boto meu telefone para carregar no VibraCal, né? O telefone fazendo aquele barulho. Aí eu pensei logo na minha mãe, né? Minha mãe estava internada e tal, tem uma certa idade, estava mal internada. Pensei logo na minha mãe. Aí peguei o telefone, a pessoa gritando: abre essa porta lá embaixo para a fulana de tal, que a fulana de tal está lá embaixo querendo entrar e eu vou te processar porque
a portaria lá tem que estar aberta, que é porta de incêndio, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei assustado com a pessoa, né? Aí, quando ele falou o nome da pessoa que estava lá embaixo, né? Eu conheço, é uma viúva, né? Aí eu fui olhar na varanda, vi que ela estava lá embaixo realmente. Aí eu já ia jogar minha chave para ela, né? Para ela abrir, para entrar. Porque o que acontece? O nosso sistema lá, não sei se vocês já viram, a nossa escada lá, ela não tem comunicação para dentro da recepção. A nossa escada lá, ela sai na garagem. E o elevador, ele tem assim, acesso para a recepção. Ela entrou pela recepção e chamou o elevador estava parado, porque lá nós temos um problema, acho que quando há uma queda de tensão, o elevador para. Aí o elevador estava parado e ela pegou, saiu, e ela não tinha chave das escadarias para subir. E ela aí fez contato com essa pessoa, eu acho que é da família do cara que construiu lá o prédio, e o cara gritando que ia me processar, que ia mandar uma carta para mim, que eu ia ter que responder perante o juiz, esse tipo de coisa toda, né? Eu fiquei assustado na hora, né? Mas depois eu falei, pô, esse cara é um brincalhão, né? Aí eu tentei argumentar para ele, falar para ele como o prédio funciona, que ele deveria saber mais do que eu, se foi a família dele que construiu o prédio, né? Como foi feito, mas aí o cara ignorante, eu peguei e desliguei o telefone. Mas o que acontece? Nós lá temos 3 portarias. Tem uma portaria da recepção, temos uma porta da rampa dos fundos, que dá para a garagem, e temos a escada também, que dá para a garagem. Todas as portas, se você estiver dentro do prédio, as portas não são trancadas. Você, de dentro do prédio, você, acessando qualquer uma delas, você sai. Isso. Mas de fora para dentro, você só entra com chave. Sim. E a moradora é antiga lá, mais antiga do que eu, e deu essa. E ela própria ainda falou, não, fulano de tal falou que aqui é porta de incêndio, a porta tem que estar aberta. Eu falei, não só essa, como as outras 2 estão sempre abertas, de dentro para fora. Agora, certo. De fora para dentro, não. Você tem que ter chave. Mesmo porque, para a segurança de todos os moradores, e lá também nós não temos portaria 24 horas. Sim. Mas o síndico realmente passa por cada um. Que não é fácil, não. É um desafio ser síndico. Então, assim, realmente, muitas, né? Tem aqui a Ribeiro Santos está falando, tem que conseguir umas 2 horas de live. Muitos assuntos interessantes, né? Então, tem aqui a Maria Amélia do lixo, ela está dizendo que na lixeira do prédio dela até sobras de obras jogaram na lixeira, né? Tem aqui uma pergunta da Mota Elis. Ela diz, sobre carros e motos elétricas, o condomínio pode usar a tomada da garagem sem custo? Hoje está bem, né, uma quantidade muito grande de moto elétrica, carro elétrico, né? Sim. Como vocês já estão lidando com essa situação? Algum de vocês já tem essa situação? Já. Com relação a bicicletas, essas bicicletas elétricas de bateria, motocas, essas coisas todas, não convém e não se deve levar o equipamento, a bateria no caso, até a unidade, até o seu apartamento para carregar. Elas devem e têm que ser carregadas na garagem. Para isso, o condomínio tem que disponibilizar uma tomada, quer dizer, um ponto, vamos dizer assim, de recarga, e esse ponto de recarga ser avaliado por um técnico, por um engenheiro, no sentido da fiação, do circuito que vai, e instalar um medidorzinho de quilowatt-hora, que é muito baratinho isso, coloca-se ali, faz a recarga, apropria-se quantos quilowatt-horas, a portaria passa para a administradora acrescenta no boleto do condomínio, tá? Quando o carro é elétrico ou híbrido, aí você tem que ver se é um segmento premium e ver se é um outro segmento normal. Isso a gente pode abordar depois num assunto, numa live, como é que é feito isso daí, ok? Como sempre, o bate-papo está excelente, mas está na hora da gente encerrar, né? Realmente é uma horinha que passa tão rápido, e são temas, assim, de muita importância, né? Tanto para muitas dúvidas, muitas dúvidas, e infelizmente nós vamos ter que encerrar esse bate-papo excelente.
Tá aqui a nossa sugestão, o nosso convite para uma vez no mês vocês estarem aqui conosco, né? Que já tem Ok. internautas aqui dando sugestão, inclusive, uma hora é pouco, tem que ser duas, né? Então acho que uma vez no mês aqui vocês seriam sempre muito bem-vindos. Está aqui feito o nosso convite, tá? Se quiserem alguma pergunta, etc., pode mandar por e-mail, a gente responde, principalmente com relação a carros elétricos. Excelente, muito obrigada pela sua Nada. disponibilidade. Tchau. Bom, tenham todos uma excelente noite. Nosso muito obrigada. E mais uma vez a gente não pode deixar de agradecer a Tereprint aqui sempre nos ajudando, nos auxiliando, contribuindo aqui para que essa live seja da melhor forma possível a transmissão. A Tereprint ela fica na Avenida Feliciano Sodré, 53, loja 7. E lembrando o endereço da Právida Administradora, Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. Nosso muitíssimo obrigada para quem ficou conosco até agora. Muito obrigada por toda semana vocês estarem aqui contribuindo com a gente, de alguma forma, né, nos incentivando, nos motivando, para a gente sempre trazer temas aqui para tirar dúvidas e trazer conhecimento, com certeza. Nosso muito obrigada, seu Carlos, Obrigado, seu obrigado, Aran, obrigado. Maria Rita, nosso muito obrigada também, tá? Pronto. E falando mais uma vez aqui, né, como foi o tema da nossa live, né, dentro da nossa unidade, da unidade pós-tudo, não, nós não podemos. Então, são regras para cumprir, foi muito bem falado aqui, muito bem exposto. Então, fica aí mais uma vez o lembrete. Você não pode tudo, né? Tem uma regra aí para poder cumprir e respeitar também, tá? Nosso muito obrigada. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Muito obrigada. Obrigado.